Olá, turma! Olá, quinto ano B. Vamos aí para mais um dia de estudo, mais um dia com atividade, com conteúdo, para a gente estar fixando o nosso assunto, para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, tá certo? Hoje é dia 26 de agosto, 26/8 do ano de 2020 e nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre a nossa alimentação. Na aula passada, a gente trabalhou a alimentação, a gente falou por que é importante a gente se alimentar e por que é importante a gente se alimentar bem. A gente teve uma conversa sobre isso, né? Nossa aula foi pelo Zap, onde vocês puderam participar. E eu achei a participação pouca. Quem não participou daquela aula, quem não deu a sua opinião sobre o porquê de se alimentar e de se alimentar bem, envia um áudio para a Pro ouvir a sua opinião também, tá? Então, para quem ainda não enviou um áudio falando sobre alimentação, por que a gente se alimenta bem, como é a nossa alimentação aí individual, aí mande um áudio no privado da Pro, não no grupo como um todo, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre nutrientes, tá? Nutrientes a gente encontra nos alimentos, tá bom? Então, ó, primeiro a gente tem que entender que a alimentação é quem traz a energia para o nosso corpo, quem faz o nosso corpo se alimentar. E uma alimentação saudável, ela deve ser uma alimentação equilibrada, de forma que a gente possa consumir todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá bom, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os nutrientes, tá? O primeiro nutriente que a gente vai falar é o carboidrato. O carboidrato, ele tem a função de trazer energia para o nosso corpo, tá? E a gente encontra ele em que alimento, Pro? Os carboidratos, ele vem muito forte em origem vegetal. Por exemplo, o pão, o bolo, biscoito, é feito de farinha de trigo. E a farinha de trigo, ela é feita através de um vegetal, que é o trigo. Tá certo? Então, os carboidratos trazem energia e tem aí exemplo como o trigo. E aí tem os derivados do trigo. Temos também os cereais, como a aveia, o arroz, milho. Tem raízes e tubérculos também, que são as batatas, mandiocas, as leguminosas que a gente chama, que é feijão, lentilha, ervilha. Tudo isso aí são carboidratos. Também tem os doces, que tem alto teor em carboidrato, pela quantidade de açúcar que possui, tá bom? Então, o carboidrato tá ok. Vamos para o próximo nutriente, que são os lipídios. Os lipídios são o mesmo que gorduras, tá bom? E ele também serve como reserva de energia para o nosso corpo. As gorduras atuam na manutenção também da temperatura do nosso corpo. Então, ele aí serve tanto para ser vamos dizer, ele guarda, né, nas nossas energias, uma fonte aí, vamos dizer, uma reservazinha de energia que o nosso corpo tem, como também atuar na manutenção da nossa temperatura, para que a gente não fique febril, para que a nossa temperatura não baixe demais. Então, vem como um termômetrozinho regulador para o nosso corpo em relação à temperatura. Os lipídios, eles podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, assim como os carboidratos. E eu vou dar exemplos desses animais, desses alimentos, que é o óleo de comida, o óleo de soja, o óleo que você faz a comidinha, que a mamãe faz a comida, o azeite de oliva e também vem derivado de animais, como por exemplo, carne, ovos, laticínios. O que é laticínios? Produtos derivados do leite. Então, tudo isso aí encaixa no nutriente lipídio, certo? Temos também as vitaminas. As vitaminas são inúmeras. Temos vitaminas A, B, C, D, E, K. E a gente encontra essas vitaminas em frutas, legumes e verduras, tá certo? Cada vitamina, ela é encontrada em determinado, por exemplo, a vitamina A é encontrada em vegetais amarelos
e tem em sua característica forte, a vitamina A, ela é boa para os olhos. Então, por exemplo, a cenoura é boa para os olhos. Então, cada verdura, cada fruta, ela contém alguma vitamina e essa vitamina vai agir de forma diferente. Por exemplo, a gente sabe que a laranja ela tem vitamina C. A gente sabe que laranja é fruta, que ela possui vitamina e a vitamina C, que é bom para o nosso sistema imune, tá certo? Vamos seguindo, nós temos os sais minerais. Os sais minerais são nutrientes reguladores. Eles podem ser encontrados em diversos alimentos e atuam de diferentes maneiras no nosso organismo. Aí nós temos o ferro, o cálcio, o fósforo, que são alimentos aí que se encaixam nos sais minerais, tá certo? Para onde é que a gente encontra? Nós encontramos nos laticínios, que são os produtos derivados do leite, bem como em carnes, hortaliças e folhas verdes. Por exemplo, couve é muito rica em ferro. A couve é muito rica em ferro. Então, a gente encontra os sais minerais falou aqui, em legumes, em folhas verdes, hortaliças, que a gente chama, e bem como em carnes também e produtos laticínios, produtos derivados do leite, tá bom? E temos as proteínas. As proteínas são nutrientes necessários para a gente construir e renovar as células do nosso corpo. Quem lembra do estudo das células? A Protea usa a mão lá para explicar sobre a célula. Então, as proteínas é que faz o papel aí de regulador, de renovação, vem renovando as células do nosso corpo. Então, é um alimento que a gente precisa comer em uma quantidade boa. Que são alimentos de origem animal, como carne, ovo, leite, e são ricos em proteínas. E, além disso, alguns alimentos de origem vegetal, como as leguminosas, as castanhas, apresentam também um alto teor em proteínas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente falou aí sobre nutrientes, a Pro falou sobre vários nutrientes. A gente precisa organizar a nossa alimentação para que a gente tenha uma alimentação que a gente possa comer de tudo um pouco e de forma saudável, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, ok? Temos a atividade agora aí no roteiro de estudo de vocês, que é de recorte e de colagem. Vocês vão recortar em revista e livro a imagem do nutriente, por exemplo, carboidrato. O que é carboidrato? Vocês vão lá no livro e procuram um dos carboidratos, por exemplo, achou a foto de um pão, cola lá em carboidrato e coloca o nome do alimento embaixo. Pão, tá certo? Recortem, cola e faz direitinho aí, tá certo? Vou esperar que vocês entreguem essas atividades na escola para que a Pro esteja avaliando, tá bom? Um beijo, até amanhã na aula de História e Geografia.